declaro aberto os trabalhos extraordinários dessa sessão, agradecendo a presença dos senhores vereadores e também da classe dos taxistas, imprensa e público em geral que nos prestigiam nessa tarde. O objetivo hoje dessa sessão é para ouvir os convocados. O senhor Benedito Alves Júnior, secretário de Finanças da Prefeitura do nosso município, e doutor André Luiz Batezati, procurador-geral do município, através do requerimento 065/2015. Iniciando o nosso trabalho, solicito da vereadora Célia a leitura de um texto bíblico. Leitura do livro de Eclesiástico 30, 21, 22. Não abandones a tua alma à tristeza, não te atormentes a ti mesmo nos teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem, e a alegria do homem é a sua longevidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os nossos trabalhos vai ser de acordo com o nosso regimento interno. Seguiremos a seguinte regra para conduzir esta sessão. Primeiramente, a palavra será concebida ao vereador requerente, Carlos Roberto Ramos, para uma breve explanação sobre os motivos da reunião. Na sequência, será concedida a palavra ao convidado para abordar o assunto em questão por 15 minutos. Passada esta fase, será concedido aos vereadores que desejarem, por ordem de inscrição no livro, vereadores que quiserem vão se inscrever, para interpelarem os convidados sobre o assunto ao qual foi convidado para responder. Cada vereador poderá fazer sua pergunta sem apartes ao convidado e terá o tempo de 5 minutos. Então, eu gostaria de ler aqui a convocação. Telemaco Borba, 25 de agosto de 2015, senhor prefeito. Solicitamos comunicar ao Procurador-Geral do município, senhor André Luiz Batezati, e ao Secretário Municipal de Finanças, senhor Benedito Alves Júnior, a respeito dessa convocação para a participação dos mesmos na sessão extraordinária, que será realizada no plenário da Câmara Municipal no dia 2 de setembro de 2015, às 14 horas, para esclarecerem procedimentos referentes à Lei Complementar número 125, de 14 de dezembro de 2006, que trata sobre o microempreendedor individual, em complemento ao requerimento número 048/2015, onde os questionamentos não foram suficientes atendido, pois pairam dúvidas quanto ao procedimento que o taxista deve tomar para poder usufruir do benefício da lei federal. Segue em anexo a cópia do requerimento número 48/2015 e 065 de 2015, iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos. Sem mais, renovo votos de elevada estima e consideração. Mário César Marcondes, presidente da Câmara, ao prefeito municipal. Gostaria de solicitar, então, à primeira secretária que faça para mim a leitura do requerimento do vereador Carlos Roberto Ramos. Requerimento 065/2015. O vereador que abaixo subscreve, no uso de suas prerrogativas regimentais, requer do senhor presidente da mesa diretora desta Casa de Leis que convoque o Procurador-Geral do município e o secretário municipal de Finanças para esclarecer procedimentos referentes à Lei Complementar número 128, de 19 de dezembro de 2008, que trata do microempreendedor individual, e em complemento ao nosso requerimento número 48/2015, onde os nossos questionamentos não foram suficientemente atendidos, pois ainda pairam dúvidas quanto aos procedimentos que o taxista deve tomar para poder usufruir do benefício da lei federal. Justificativa. Fomos procurados em nosso gabinete, nesta Casa de Leis, para esclarecer qual o caminho que o taxista, dentro de seus direitos legais, pode resolver a questão do benefício da lei citada, o que motivou o nosso primeiro requerimento, número 48/2015. Mas as respostas não foram suficientemente esclarecedoras para a solução da demanda a nós apresentada. E o impasse continua. Para o bom andamento da coisa pública, existe a necessidade do acompanhamento e fiscalização do Poder Legislativo dos atos do Poder Executivo. Sala das Sessões, 18 de maio de 2015, assinado o vereador Carlos Roberto Ramos. Então, após ter lido o requerimento do vereador Carlos Roberto Ramos,
Então, concedo a palavra ao vereador que possa fazer as perguntas tanto para o procurador quanto ao secretário de Finanças. Senhor presidente, gostaria de saber quantos minutos teria, então, para poder fazer os questionamentos e com relação também ao sentido que dá a esta reunião na tarde de hoje. 5 minutos. 5 minutos. Obrigado. Eu gostaria também de saber da presidência da Sacad, diretoria, se tudo aquilo que será tratado aqui está sendo gravado. Todos gravados. Ok, muito gravado, obrigado. Inclusive foi autorizado a cópia para o procurador-geral conforme o ofício que ele protocolou já na secretaria. Ok, muito obrigado. Bom, primeiramente, cumprimento a toda a mesa diretora desta casa, nossos agradecimentos ao procurador-geral, também ao secretário de Finanças, agradecendo a presença nesta tarde, para que nós pudéssemos, então, elucidar algumas questões que abrangem uma lei federal que trata do MEI. Desde 2013, não somente esse vereador, como alguns outros vereadores, vêm sendo questionados com relação à questão do MEI. Alguns taxistas na cidade, que por motivo ou outros não fazem parte da cooperativa, estão tendo dificuldade, após fazer todo o procedimento necessário para poderem ter esse benefício do MEI, que, friso aqui mais uma vez, é uma lei federal, não estão conseguindo. Eu encaminhei à Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, ao senhor prefeito municipal, um requerimento de número 048/2015, onde eu fiz alguns questionamentos para que pudéssemos elucidar a questão que nós vamos debater e esclarecer na tarde de hoje. O requerimento de 048, senhor presidente, senhores vereadores, caros munícipes aqui presentes, diz o seguinte: os vereadores que abaixo subscrevem no uso de suas prerrogativas regimentais requerem do senhor prefeito municipal que envie a esta Casa de Leis as seguintes informações. Qual a posição do Poder Executivo com relação às instruções normativas de número 1368/2013, 1392/2013, Lei Complementar 123/2006 e Lei Complementar número 147/2014, referente ao microempreendedor individual, MEI. 2. Existe algum programa instituído para orientar o taxista com relação ao registro no MEI? 3. Se sim, como o taxista deve fazer para aderir a esse programa? 4. Existe alguma situação na prefeitura que esteja impedindo do taxista poder se regulamentar e poder prestar serviços para as empresas? 5. Informar quais são as irregularidades que porventura estejam impedindo desses profissionais exercerem suas atividades. 6. Foram executadas modificações para adequar a legislação municipal que trata da situação dos taxistas ao MEI? 7. Se existem, quais foram essas modificações? 8. Se a administração entender que, através desse requerimento, as respostas não serão totalmente esclarecedoras, favor verificar a possibilidade de o Procurador-Geral do município e um representante da Secretaria de Finanças vir a esta Casa de Leis para dar maiores esclarecimentos, inclusive com o viés orientativo para que possamos transmitir aos taxistas interessados neste assunto. Nós tivemos também, na justificativa, nós colocamos o seguinte: com a introdução da nova legislação referente ao MEI e a profissão dos taxistas está incluso na relação como habilitados em aderir ao MEI. Muitos estão encontrando dificuldades de fazer essa transição, pois o interesse é poderem, através desse sistema, reduzir seus custos tributários e, como consequência, aumentar sua receita em função de uma maior participação no mercado ao poderem emitir notas fiscais. Sala das Sessões, 6 de abril de 2015, vereador Carlos Roberto Ramos e vereador Rubens Benck. Então tá aí. Bom, a resposta, senhor presidente, senhores vereadores, nós vamos aqui para ganharmos o tempo. Veio a resposta do Poder Executivo dizendo o seguinte: em resposta ao requerimento 048/2015, de autoria dos vereadores Carlos Roberto Ramos e Rubens Benck, referente aos taxistas, a administração municipal informa, no que tange ao posicionamento do Poder Executivo sobre as instruções normativas
já citada por mim anteriormente, e lei complementar, também já citada, o Poder Executivo ressalta que todas as previsões legais estão sendo respeitadas. Atualmente, o espaço do empreendedor localiza-se na Avenida Paraná, em nossa cidade, sendo que todas as informações necessárias para solucionar dúvidas aos profissionais do táxi no que tange ao MEI poderão ser sanadas no referido espaço. Conforme já dito, o taxista deve procurar o espaço do empreendedor para que ali possa ser orientado de como proceder no que tange à lei. Não, mas é de uma suma importância frisar que o profissional do táxi deve possuir toda a documentação de maneira atualizada junto aos cadastros da Prefeitura. No que tange ao referido item, se faz necessário a análise de um caso em concreto para que se possa responder item, sendo importante frisar que compete ao município legislar completamente ao tema, ao interessado, proceder como tal, a determinações legais. 6. No que tange a modificação para adequar a legislação municipal que trata da situação dos taxistas ao MEI, importante frisar que no momento já existe uma equipe de trabalho frente à matéria para que possa buscar melhores legislativas frente à situação dos profissionais do táxi junto ao MEI. Conforme dito, estão sendo realizados trabalhos da construção de uma legislação atualizada sobre o tema. Caso Vossa Excelência entenda por bem, a administração municipal se coloca à disposição dessa Igreja Casa de Leis para futuras informações. Atenciosamente, Luiz Carlos Gipso. Muito bem. Essa foi a resposta que nós recebemos com relação ao requerimento de número 042/2015. Na verdade, as respostas vieram truncadas, não vieram como deveriam vir. Todas as perguntas questionadas não foram respondidas. Apenas foi dado que existe hoje na Avenida Paraná, do empreendedor, e também de que algumas procedências estavam sendo tomadas. Quando eu falo que a maioria das perguntas não foram solucionadas ou não respondidas, realmente é que está no documento encaminhado pela Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, em data de 22 de abril de 2015. Portanto, senhor presidente, nós sabemos que esse questionamento, eu acho que cada um de nós, vereadores aqui, já tomamos conhecimento com relação a isso, e estão sendo questionados hoje, porque o objetivo nosso nesta casa é esclarecer o que realmente está acontecendo. Até o presente momento, esse vereador, e acredito que os demais também, ainda não entenderam perfeitamente por que, sendo que nós temos uma lei maior nesse país, a Prefeitura de Telêmaco Borba, segundo eles mesmos disseram, os próprios taxistas que aqui tiveram, disseram que vão lá, mas não tem resposta definitiva, não tem uma resposta adequada para tal situação. Quer dizer, vão e volta, como se fosse um estilingue, vai e volta e não se chega a lugar nenhum. O objetivo, então, dessa reunião, dessa convocação, foi que pudéssemos, então, realmente buscar melhores respostas fora do questionamento, do requerimento. Aqui, onde nós estamos no plenário desta casa, nós, representantes do povo de Telêmaco Borba, a qual representamos também a toda a classe dos taxistas, com o objetivo de solucionar um problema que aí está. Porque o MEI em Telêmaco Borba e alguns taxistas estão tendo dificuldade para se enganjarem, até mesmo terem a participação de acordo com o que diz a lei. E outro detalhe importante também, com relação, hoje nós sabemos perfeitamente que todo cidadão, através da Constituição, tem direito de ir e vir, desde que o seu ir seja pelo bom caminho. E é o que nós estamos tratando aqui, o trabalho de uma classe, né, que realmente pede, né, e cobra de nós vereadores aqui, desta casa, não só de mim, como dos demais vereadores, uma postura para que nós possamos, então, tomar ciência com relação a isso. Senhor presidente, para que eu possa entender, eu fiz uma explanação apenas do objetivo da nossa convocação, por que está acontecendo. Não sei se eu já faria as perguntas ou passaríamos, então, na sequência as perguntas, por favor. O senhor pode já fazer as perguntas. Muito bem. Eu gostaria, então, de saber dos novos representantes do nosso Executivo Municipal, o senhor procurador André Batezati, também nosso secretário de Finanças, com relação às respostas que vieram para mim. Eu gostaria de saber de Vossas Excelências se realmente
está tendo, qual é a dificuldade hoje do município de Tenemacobob se adequar a essa nova realidade, essa nova lei do MEI? A resposta fica com um dos senhores, fica à vontade para me responder. Só antes de darem a resposta, gostaria de pedir desculpa ao procurador, ao secretário, não demos as boas-vindas, né, devido já estarmos todos já de uma reunião, emendando outra outra, mas queremos, em nome do Poder Executivo, dar as boas-vindas e agradecer a boa vontade de vocês estarem aqui para que possa, inclusive como colocaram na própria resposta do ofício do requerimento, que estariam à disposição para tirar as informações. Então, colocaram no requerimento e hoje estão aqui. Então, queríamos dar as boas-vindas, agradecer a presença de vocês e concedo, então, a palavra para que vocês possam, que vocês possam passar a palavra um para o outro, tanto o doutor André como o senhor Benedito, se assim acharem melhor. Ok. Muito boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, senhores taxistas, que cumprimento na pessoa do senhor Darcy. Nós temos dois enfoques nessa situação. Vamos dizer, uma pragmática, que é a prática da inclusão dos taxistas, né, no programa da microempresa, do microempresário individual, e temos também um enfoque legal da situação. O vereador que nos convocou falou muito bem, nós temos uma lei maior. E aí eu fico muito à vontade, porque no decorrer aqui da minha fala eu vou invocar Kelsen, certo, doutor Benck? E o nosso positivismo, e os senhores vão perceber que nós estaremos todos agindo dentro de um ordenamento jurídico, dentro de um modelo previamente estabelecido. Mas, com relação às duas instruções normativas citadas no requerimento, as duas instruções se referem a procedimentos da Receita Federal. Portanto, não são de observância para o município, uma vez que elas tratam do IPI, que é um tributo de competência da União. Não chegou a haver essa resposta, eu não participei da resposta também, eu só estou utilizando agora as perguntas como roteiro dessa minha primeira abordagem. As duas leis tratam da microempresa. Essas eu vou pedir para que o senhor Benedito trate delas. E ele, fazendo a exposição dele, fazendo a consideração dele, eu volto para o questionamento posterior, que eu acredito que é onde nós vamos esbarrar no problema da legalidade. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, membros da mesa. Boa tarde, senhores vereadores, senhores taxistas. Então, falando sobre essas instruções normativas, as duas tratam, então, da isenção do IPI para o trabalhador autônomo, para o taxista, que uma complementa a outra. A 1392 e a 1368 tratam do mesmo assunto. Então, o taxista autônomo ou o microempreendedor individual estão nas mesmas condições para obter o crédito do IPI, desde que reúna a documentação necessária, que seria daí toda aquela relação de documentos que são exigidos pela Receita Federal, né? Que é a sua licença no município, que é a sua documentação pessoal, enfim toda aquela relação de documentos, né? Mas as duas instruções se completam, tratam disso. Quer dizer, então, o taxista ele pode ser tanto um autônomo quanto uma microempresa individual que vai estar habilitado a essa isenção do IPI. Muito bem. Eu quero trazer aqui alguns esclarecimentos com relação ao que é definição do microempreendedor individual, o MEI, para que nós possamos chegar nessas respostas que Vossa Excelência estão nos trazendo nesse momento. Onde diz o seguinte: o microempreendedor individual, MEI, é uma pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno empresário. Para ser um microempreendedor individual, é necessário faturar no máximo até 60 mil por ano e não ter participação em outras empresas como sócio e titular. O MEI também pode ser empregado como contratado que receba o salário mínimo ou piso da categoria. A Lei Complementar número 128, de 19/12/2008,
criou há condições especiais para que o trabalhador conhecido como informal possa se tornar um MEI legalizado. Entre as vantagens oferecidas por esta lei está o registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, ou seja, CNPJ, o que facilita a abertura da conta bancária, o pedido de empréstimo e a emissão de notas fiscais. Além disso, vem naquela resposta que Vossa Excelência me deu ainda há pouco. O MEI será enquadrado no Simples Nacional e ficará isento dos tributos federais, imposto de renda, PIS, COFINS, IPI e CSLL. Assim, pagará apenas o valor fixo mensal de R$ 40,40, comércio ou indústria, R$ 44,40 prestação de serviços ou R$ 45,40 comércio e serviço, que será destinado à Previdência Social e ao ICMS ou ao ISS. Essas quantias serão atualizadas anualmente de acordo com o salário mínimo. Com essas contribuições, o microempreendedor individual tem acesso a benefícios como auxílio maternidade, auxílio doença, aposentadoria, entre outros. Portanto, alguns esclarecimentos com relação a isso. Agora, o que nos chama muita atenção é as dificuldades que eles estão tendo aqui em Tenêmaco Borba, para que isso realmente pudesse acontecer, já que muitos deles, de acordo com a resposta, já procuraram a prefeitura, já procuraram um microempreendedor, aonde está localizado, e ele volta sem uma resposta, sem uma condição de poder realmente se enquadrar naquilo que a lei maior, como foi dito aqui, possa dar essas garantias para ele. Senhor secretário, eu perguntaria a Vossa Excelência, existe alguns que entrou com algum requerimento pedindo para que fosse enquadrado dentro do MEI, através da Prefeitura Municipal, algum taxistas que está nesta situação hoje? Nós temos essa situação, está sendo avaliada, existem alguns casos onde nós tivemos concessão, outros não. Então está em fase de levantamento todos os casos. Existe uma legislação municipal que já começou que foi editada lá em 1974, que trata desse assunto, e outras legislações posteriores, então, que foram modificando e ajustando conforme a situação. Mas eu gostaria de pedir ao doutor André que comentasse sobre isso e quais a situação que hoje está, né, e por que existe negativo, por que alguns casos saem e outros não. Muito bem. Na resposta do prefeito ao requerimento encaminhado por mim e aprovado nesta casa, diz aqui o seguinte, no item 6, já no que tange a modificação para adequar a legislação municipal que trata da situação dos taxistas ao MEI, importante frisar que no momento já existe uma equipe trabalhando frente à matéria para que possa buscar melhoras legislativas frente à situação dos profissionais do táxi junto ao MEI. Conforme dito, estão sendo realizados trabalhos na construção de uma legislação atualizada sobre o tema. Perguntaria a Vossa Excelência, senhor procurador, essa equipe, quem são eles e o que foi feito até o presente momento? Eu desconheço essa equipe. Eu conheço um projeto de lei que já foi encaminhado para essa casa e que não trata especificamente da situação dos taxistas, e sim de todos os microempresários, até porque não existe motivo para que os taxistas sejam tratados de forma diferenciada. Então, talvez tenha ocorrido um equívoco ao responder, porque o que veio para cá foi um projeto de lei para tratar de todas as microempresas. Aqui, no caso, não foi com relação ao projeto encaminhado, foi sim a resposta ao requerimento encaminhado por mim, né? Onde ele fala que já tem uma equipe, tá? Vossa Excelência, como procurador no município, deveria ter conhecimento, né? E aonde ele diz que tem uma equipe tratando desse assunto. Só pelo que nós tomamos conhecimentos agora, nesse momento, não existe uma equipe, na verdade, apenas está no papel só. Mas o que eu estou lhe frisando, vereador, é que independente de existir esta equipe ou não, Vossa Excelência não tem conhecimento. A tratativa foi dada com o projeto de lei que foi encaminhado para esta casa. Não, na verdade, não, tudo bem, eu concordo, pode até ser. Mas eu digo o seguinte, mas na resposta a priori,
no primeiro momento da resposta, Sim. ele não fala que eles estão tratando de um projeto, fala de que uma equipe está tratando do projeto, não fala do projeto. Tá, eu não fiz a resposta, não sei de onde veio. O que eu sei é que o Poder Executivo encaminhou um projeto de lei para cá, tratando de microempresas, que envolve, inclusive, os taxistas. Se falaram aqui que estão tratando a respeito dos táxis, eu desconheço. O que passou por mim é esse projeto de lei, que deve ser de conhecimento dos senhores também, que, inclusive, já tramitou por uma comissão. Não, isso nós temos conhecimento da questão, mas não trata especificamente somente dos taxistas, é mais abrangente. Sim. Né? Agora, com relação à mesma pergunta, senhor secretário de Finanças, o senhor tem conhecimento dessa equipe? Também não. Conheço só esse caso da lei que o doutor André comentou. Existiu, sim, uma equipe para preparar esse projeto de lei. Esse foi feito, realmente existiu uma equipe. Mas não exclusivamente o taxista. Eu, mais uma vez, eu insisto, porque é o seguinte, a pergunta foi tratada com relação ao requerimento aos taxistas. Então, a resposta vem em cima de um requerimento que trata dos taxistas. Então, não vamos falar de projeto, não vamos falar de outras situações, do empreendedor ou coisa parecida, porque o requerimento, ele é claro, aqui diz o seguinte, em resposta ao requerimento número 48, que eu li ainda há pouco, /2015, de autoria dos vereadores Carlos Roberto Ramos e Rubens Benck, tá certo? Referente taxistas, a administração municipal informa. Então aí está a resposta, a única que eu fiz. Por isso que eu perguntei, o que evolui até o presente momento? Pelo que me consta, realmente não evolui a nada, porque nem vossas excelências sabem quem são os representantes desta comissão, que realmente, se tem uma comissão de verdade, tratando do assunto de suma importância para uma classe de trabalhadores aqui em Telêmaco Borba. Então, eu fico, senhor presidente, sem mais nenhuma pergunta nesse momento. Obrigado. Fica aberto para o doutor André. Bom, eu insisto, senhor presidente e demais vereadores, o Poder Executivo encaminhou um projeto de lei para cá, que trata de microempresa, de microempreendedor individual. Insisto, não há o porquê o taxista ser tratado de forma diferente. A resposta não foi de lavra da Procuradoria. Não sei da existência desta equipe de trabalho. Provavelmente, esta equipe trabalhou no sentido de confeccionar o projeto de lei que foi encaminhado para cá. Né? Mesmo que essa comissão não exista, ou se ela existir e criar alguma coisa, ela vai quedar no vazio, porque ela vai criar um instrumento jurídico que já está sendo debatido aqui na Câmara. Então, nós não temos o porquê tratar essa situação de forma diferenciada. Agora, eu vejo o seguinte, todo questionamento, ele está dentro de uma situação hipotética, como o próprio vereador que nos questiona salientou, que se algum taxista teve o pedido indeferido. O senhor Benedito falou que tem. Agora, nós estamos aqui, quem é que vai dizer o porquê? O que está acontecendo? Então, nós vamos voltar lá no ano de 2006, onde eu fazia parte da Procuradoria, e, à época, eu emiti um parecer contrário à transferência de uma permissão. Por que eu fiz o parecer contrário? Porque a permissão vem de uma outorga do poder público para o taxista. E, naquela ocasião, um taxista havia comprado esta permissão de um outro. Você não pode comprar aquilo que não te pertence. A concessão é pública. Nenhum dos senhores taxistas que estão aqui são detentores, são proprietários da concessão. A concessão é do município de Telêmaco Borba. E, não obstante o meu inconformismo consignado no parecer, a situação continuou a acontecer. No ano de 2012, a Procuradoria foi instada a respeito desse assunto e lavrou um parecer falando sobre essa situação. Parecer este que tem função, que tem efeito normativo, em razão do que dispõe a lei da Procuradoria. O prefeito, à época, doutor Eros, concordou com o parecer e, no entanto, depois, a prática voltou a se perpetrar. Hoje, ao que eu tenho conhecimento,
é que aqueles taxistas que não estão tendo a expedição de alvará em razão para a microempresa, são porque têm a sua permissão viciada. Viciada por quê? Porque não está vindo de acordo com o processo licitatório. Quando o senhor falou, senhor vereador, no começo, a lei maior, nós temos a Constituição, no artigo 175 ela fala, serviço público só pode ser concedido através de licitação. Foi o que eu falei no meu parecer lá em 2006. Nada foi feito. Continuou-se na mesma prática. Evidente que temos que ter um tratamento diferenciado para aqueles detentores de permissão ou concessão no período anterior à Constituição de 88 e mesmo aqueles depois da Constituição de 88, que afinal de contas estão explorando a sua atividade, estão aí no mercado e tirando seu sustento da atividade que praticam. Mas o que veio logo em seguida, o que acontece e o que veio à luz na Procuradoria é este mercado, é esta venda de permissão. O cidadão recebe do poder público o alvará de autorização para explorar a atividade no município de forma gratuita. Ele paga um imposto. E depois ele vende. Um outro cidadão se interessa pela concessão, ele vende. Aí cabe ao poder público, segundo a prática que está em vigor, fazer simplesmente a sua aquiescência ou não. Veja que está se usurpando até a possibilidade, dentro dessa sistemática, do poder público escolher, dentro de critérios específicos da administração pública. Então, senhor vereador, provavelmente, esses casos em que o senhor menciona, em que alguns taxistas não conseguiram o alvará para a sua microempresa, é porque a sua concessão, ou melhor dizendo, permissão, ela não foi originária. Ela deve ter sido derivada. Não vamos ser hipócritas e dizer que não pode ter a transferência. Pode. Está na lei da Dilma, está na nossa lei de 76, pode ter a transferência. Mas, desde que ela passe pelo poder público e ele faça essa transferência. Se o poder público toma conhecimento e faz a transferência e tem regras para isso, está legítimo, sem problema nenhum. Pois não, vereador? Pois não. Ouvindo Vossa Excelência comentar, então, fazendo o seu comentário, fica a pergunta, me resta, então, a pergunta de que, será que todos aqueles hoje em Tenemo-Cobob estão na situação, por isso que não conseguiram, então, o tão almejado MEI, se enquadrar dentro da lei? Será que todos estão assim? Pois é, aí teríamos que saber qual é esse universo que o senhor eu não vou entrar. Esse todos, né? Quem são esses todos? Exatamente. Tá? Porque, diante dessa situação, vereador, o que eu vou fazer enquanto procurador? Porque eu tenho um parecer, tá, lavrado em 2012, que é a instrução normativa que diz que só pode ser feito a transferência ou a concessão através de processo licitatório. Se ocorreram transferências depois desse período sem o processo licitatório, todas elas serão objeto de investigação. Elas estão em vagas de nulidade. Neste caso, foi dito por Vossa Excelência que nós temos uma cooperativa também, que, aliás, nós sabemos, conhecemos o trabalho de cada um, conhecemos muitos taxistas aqui que trabalham há anos em Tenemo-Cobob, que estão com seus táxis, hoje fazem parte da cooperativa, outros também não fazem parte por motivo esse ou outro, porque a liberdade de você estar ou não compete a cada um, não questionamos. Hoje você pode estar na cooperativa, amanhã você não está mais. Agora, se existe essa lei, por que não regulamentá-la? Digamos que na cooperativa, não sei, de repente, nós não temos caso também de que transferiram os seus táxis, não estão mais, ou de pai para filho. Nós tivemos perda aqui irreparáveis de taxistas que perderam a vida no desempenho de sua função, né? De repente passou para o filho ou para alguém da família. Quais é a regra para que realmente nós possamos, então, ter que essa família não fique tão desamparada ou que esse taxista possa realmente ter as benesses da própria lei? Veja só, vereador, como esta lei ela foi sábia, essa lei da Dilma. Ela permite, ela reconhece a transferência do direito, ou melhor, da autorização para os herdeiros do profissional do táxi falecido. E eu digo que ela tem uma sabedoria porque ela vê o lado do explorador da concessão
da família dele em se manter. Até nisso, lembro até de uma argumentação do Paulista, que se faz presente aqui. Num determinado momento, ele lá na Procuradoria, quando debatíamos o assunto, ele falou, minha preocupação é com a minha família. E essa lei, realmente, ela vem e ampara essa família. Só o que vai acontecer num outro momento? Se no final a família não pretender explorar mais essa concessão, ela simplesmente devolve ao poder público. E qual é a ideia da lei de transferir? Também tem o interesse de manter a população com esse serviço disponível, porque é um serviço de utilidade pública, inclusive reconhecido aqui pela nossa lei de 1974. Então, para manter-se esse serviço, né, é que se reconhece essa transferência aos herdeiros. Muito bem. Bom, finalizando a minha... Talvez na sequência, mais alguns questionamentos lá na frente, mas nesse primeiro momento... Vereador, eu só gostaria de perguntar para a nossa secretária se houve algum inscrito para fazer questões. Eu lhe concedo mais tempo. Certo. Porque se houve inscrito, nós vamos seguir o nosso regimento e vamos dar o direito a demais vereadores. Não, exatamente, é isso que eu estou perguntando. Porque na sequência eu posso mais algum questionamento, na sequência Justamente. eu estou inscrito também para nós temos mais que alguma abrir para os pergunta. demais vereadores. É isso. Porque o nosso... como é uma sessão extraordinária, nós temos o prazo de 2 horas, o máximo. Então, primeiro, nós temos que dar a oportunidade a todos que façam seus questionamentos, depois, dentro do prazo, nós reiteramos daí os questionamentos. Inscrito o vereador Rubens Benck. Boa tarde, senhor presidente, convidados. Belíssima explicação aí, doutor André, mas vamos complementar. Tá, não, eu até prestando atenção na sua questão da resposta ao vereador Carlão, ele esqueceu do item 7. Conforme dito, estão sendo realizados trabalhos na construção de uma legislação atualizada sobre o tema. Então, há divergências, mas não estamos aqui para isso daí. Mas vamos dar seguimento aí. Eu fiquei na dúvida na questão da transferência. Eu tenho 4 questionamentos para fazer. A questão dos que têm a permissão antes de 88. Pode ser transferido independentemente. Segundo o senhor leu aí, os que estão contemplados com essa concessão independente de licitação. Segundo ponto, do espólio. O espólio só pode ser transferido para os herdeiros. Os herdeiros, se não tiver, vão ter que devolver ao município. Acho injusto, porque muitas vezes essa cessão pode ser dada a um terceiro que venha beneficiar também ao espólio. Mas, se não me engano, estão sendo concedidos isso daí na prática. A legislação não é remansosa, não só em Telêmaco, é no Brasil todo. São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Essa é uma discussão ampla sobre essa sucessão. Agora, eu tenho 3 preocupações que me foram questionadas por alguns taxistas, que é a questão da pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica, a pessoa física não vai existir mais. Automaticamente não existe sucessão. Por gentileza, como estão 2 advogados falando, vocês falam, às vezes, no linguajar jurídico, eu gostaria que fosse assim, um mais coloquial, mais simples. Gostaria então, doutor Rubens, que o senhor explicasse, se o senhor falasse só um pouquinho, antes que o senhor traga a palavra, o senhor falasse o que é espólio, o que é concessão, para que todos os demais possam entender. Então, só para que não ficasse dúvida nenhuma, né, como vocês dois estão como, entre vocês é normal, mas... Me complemente aí, doutor André, daí, se eu tiver. Só que o senhor pudesse só uma explicada, só para que os demais também possam entender. Tá, não, espólio é quando a pessoa morre. A pessoa morreu, ela deixa de ser pessoa natural. E ela possui um espólio, que são os bens, dívidas, haveres e tudo mais. Então, o espólio é quando a pessoa morre. Morreu, chama-se espólio. Não existe mais a pessoa natural. Pessoa jurídica é empresa.
é firma, certo? E pessoa física é o cidadão que detém o táxi. Por isso que eu digo que pessoa física é aquela que tem a sucessão pelo espólio, pelos herdeiros dele. A pessoa jurídica, ela vai ter que entrar num inventário, e daí ela não existe sucessores, teoricamente, assim, a grosso modo falando. Existem discussões e que isso não vamos entrar no mérito. A questão que eu digo é o seguinte, esta pessoa física, quando ela transferir para o MEI, ela vai deixar de existir. Este é o alvará do taxista. Esse alvará do taxista lá de 1974, se ele constitui uma MEI, vai sair um alvará com data agora. Pessoa jurídica. Empresa individual. Então, é estes questionamentos que eu faço, que daí que tem que ser analisado. O taxista me perguntou, eu falei para ele, tem duas questões. Esta é uma delas. A terceira, o ISS será isento, porque o taxista, alguns não têm conhecimento, mas todo ano, no mês de maio, tem que pagar a taxa do ISS. Essa taxa não existirá mais. Ele vai ter que pedir a baixa. Microempreendedor. A questão do INSS. O mais preocupante é que todos eles não tinham esclarecimentos, que daí eu fiz para ele, agora quero que o senhor complemente isso daí. Que o INSS pago pelo microempreendedor é só sobre o salário mínimo. Isso que eu falei para ele. Ele vai ter direito do táxi sendo microempreendedor, o benefício da família dele será sobre o salário mínimo, que é a taxa do MEI, aquele 44 ou 50 e poucos reais. Agora, quero que o senhor explique se tem conhecimento do fato dele, mesmo sendo o MEI, ele pode continuar com a contribuição previdenciária em carnê próprio, individual, que ele não terá mais a justificativa do exercício profissional. Ele será um facultativo ou segurado especial. Então, isso que o senhor gostaria que o senhor esclarecesse esses fundamentos. Eu sou especialista em direito previdenciário, então, por isso que eu já questionei e aconselhei até a pessoa a não fazer adesão, pelo menos no primeiro tempo. Percebo que o senhor quer que eu devolva a pergunta para o senhor, porque eu estou tratando aqui da legislação municipal e não estamos tratando da legislação previdenciária. É um assunto que extrapola a nossa esfera de competência. Mas o que acontece é o seguinte, que é a preocupação do munícipe, sim, do cidadão. Que pode ser... Que vai ser abrangido pela lei. Qualquer advogado. Porque, inclusive, até nós analisamos o MEI, até retornamos para a Procuradoria, lá para quem elaborou a lei do MEI, que um artigo 21 só vinha com o parágrafo 2º, não tinha o parágrafo 1º. Isso então, que eu fiquei sabendo hoje, do retorno dessa lei. É a lei que eu estava citando no começo. Por isso que eu digo assim, são esclarecimentos que muitas vezes não pertinem até ao próprio processo legislativo, mas que atinge o cidadão que está ali no banco. Sem dúvida. É para isso que nós estamos aqui. Então, para esclarecer o cidadão que está ali no banco, que ele não tem o conhecimento desta situação. Que se ele fizer a opção pelo MEI, por isso que eu digo, às vezes o vereador Carlão tem razão de dizer, bate e volta, parece um elástico. Mas este elástico tem que ter algumas respostas para o cidadão. Então, é esta questão, e daí gostaria que o senhor esclarecesse, se desse cidadão que tem agora a pessoa jurídica do MEI, vai ser beneficiado com a transferência para os herdeiros também. Porque os alvarás novos vão sair todos como as pessoas jurídicas. O senhor volta um pouquinho a sua pergunta, que, para mim, me perdoe, ela está um tanto truncada. O senhor quer saber como vai ser tratado o taxista para a transferência? O taxista, ele já criou a microempresa, já tornou-se um microempresário individual, certo? Ele não é mais autônomo. Não autônomo. O alvará dele vai continuar como autônomo? Não, o alvará vai ser expedido para a microempresa. Microempresa? Sim. E se ele é taxista de 1974, ele tem direito de transferir, independente de licitação.
Tem o direito. de transferir, independente de licitação. Se ele tirou um novo alvará, ele está pela nova legislação. Sim, obrigado. Ele está, se ele optar pelo... É esses esclarecimentos, porque nós estamos discutindo aqui, não estamos discutindo a legislação, nós estamos discutindo a vida das pessoas. Por isso que eu digo. Então, queremos deixar bem claro, se o cidadão for lá e optar pelo MEI, temos o caso do seu Vicente, seu Darcy, Paulista, os mais antigos aqui, que são antes de 88. Eles têm direito de transferir o ponto deles para quem eles quiserem. Obrigado. Tá, café. E se eles formarem uma MEI, eles perdem esse direito. Perdem o direito de transferir. De transferir. Isso sim. Isso sim. Então, é isso que eu gostaria de deixar bem claro aos senhores, sabe assim, porque vem me questiona. O coleguinha aí é um que está mais de 30 anos que conhecemos aí na estrada aí da vida aí que está aí. Veja só uma coisa, vereador. O que nós estamos tratando aqui são hipóteses, porque nós não temos ainda um tratamento normativo para a situação. Desculpe, nós não temos lei ainda tratando disso. Obrigado. Né? Essa que é a verdade. O debate pode ser muito bom na confecção desse novo instrumento, já antecipando situações que virão a ocorrer, para nós podermos tratá-las dentro da lei no momento em que ela estiver sendo feita. Eu não confesso que eu não tenho o conhecimento total da lei que está sendo discutida agora, mas, se for o caso, até nessa própria lei nós podemos fazer, que está aqui, fazer as emendas, né, que venham, desde que legais, constitucionais, né, que venham a atender essas situações. Não, esta a minha principal preocupação. Ninguém me pediu nada, só tiveram esses questionamentos, foi antes de vir essa legislação. E a minha resposta foi dentro de um raciocínio lógico. Né? Se ele tem todas essas prerrogativas em razão da lei de 74, a partir do momento que ele abdica de todas das prerrogativas que tem em função dessa lei, passa a ser um microempreendedor individual, ele perde tudo isso. Perde tudo isso. Tá? Isso é consectário. É consectário. Nós podemos constar uma emenda que os taxistas, os profissionais liberais em exercício da função de taxista têm os mesmos benefícios da lei de 74. Até como o senhor vai mandar um substitutivo para esta lei agora aí, em decorrência desse ofício nosso, até economizando isso daí, gostaria, certo, se for possível, o senhor ver com eles e já fazer essas tratativas. Aí nós temos uma discussão jurídica, no meu entendimento, um pouco mais profunda, porque uma lei concedeu direitos dentro de um sistema normativo, certo? Constituição lá de 67. Agora, essa nova, a hora que ele optar pelo MEI, né? E essa lei saiu agora, sob a égide da Constituição de 88, a qual diz que tem que ser através de licitação. Se nós conferirmos a esse profissional o direito dele transferir, né, nós estamos criando uma lei em desconformidade com a Constituição. Porque a Constituição de 88 fala que toda concessão vai ser através de permissão, de licitação. Então, vamos deixar um ponto pacífico aqui. Os senhores taxistas que estão presentes aqui, passem aos seus colegas. Se eu estiver errado, o senhor me corrija. Aqueles que detêm ponto de táxi de antes de 1988, até o dia 30 de setembro de 1988, não é aconselhável a fazer opção pela MEI. Correto? Se ele entende que pode transferir a qualquer momento depois de fazer a MEI, não. Neste momento, não. Ele não tem a garantia que depois, tendo feito a transferência, a MEI, ele possa fazer a transferência. Tá? Eu estou trazendo aqui uma discussão jurídica. Sim. Tá? É puramente jurídica. É puramente jurídica, é isso que eu estou dizendo. Então, para nós deixarmos bem claro, os taxistas vieram aqui acompanhar essa nossa sessão justamente para isso daí, para que se fizesse os esclarecimentos em favor deles. Por isso que eu digo, a questão da MEI também, questão previdenciária que eu estou dizendo aqui, se ele optar pelo MEI, ele vai ter que consultar e ver se ele vai poder complementar o recolhimento da Previdência Social. O cidadão chega com 60 anos lá, vem recolhendo sobre 2, 3 salários mínimos da Previdência Social, faz a opção pela MEI, vai recolher só sobre um salário. Então, isso daí que tem que
analisar a parte todos os cidadãos que querem fazer a opção pela MEI. Correto? Correto. Estou satisfeito. Muito obrigado. Nada. Posso comentar mais uma coisa aqui? Doutor Benck, eu só gostaria de falar sobre mais um ponto aí, nessa questão que se falou da sucessão, né? Quando o senhor encerra uma empresa, dá baixa numa empresa, os bens e direitos da empresa não vão para os herdeiros? Não, ela é dissolvida, pessoa física. MEI é só pessoa física. Chama-se ou uma Eireli ou uma MEI. É firma individual. Ela se dissolve, ela extingue, ela não tem sucessores. Por isso é que eu disse a questão. Ela não tem sucessores. A pessoa física, a pessoa jurídica individual, a firma individual, não se sucede, não continua em momento nenhum no mundo jurídico. Ela se extingue. E os bens e direitos dela? Os bens dela vai para o espólio. Para os herdeiros. Mas é esta questão que eu estou dizendo. A MEI vai para o espólio. Não tem sucessores, por exemplo, não tem beneficiário da pessoa física. A sucessão. Ela não tem direito a suceder lá no município pela mesma MEI. Ela tem que constituir uma nova MEI. O senhor está entendendo? Se fosse uma pessoa jurídica com cota de capital de responsabilidade limitada, que é a sociedade, que existem 2 sócios, o senhor pode substituir os 2 sócios e continuar com a mesma empresa, mesmo CNPJ, mesmo alvará, mesma inscrição estadual. Se for uma pessoa individual, pessoa jurídica individual, Benedito Azevedo, pessoa jurídica individual, faleceu, extingue-se a pessoa jurídica, tem que ser dado baixa no município. Ela não pode continuar essa empresa. Não existe sucessão. Não, eu estou falando ela vai para o espólio. Na partilha dos bens, quer dizer, os bens, Sim, bens e direitos. Mas direito a gente fala todo tipo de direito, quer dizer, direito dinheiro sucessório. Banco, direito sucessório, enfim, tudo que tem de bens e direitos. Ele vai para a família. Mas a única coisa que eu digo para o senhor é o seguinte, que é isto que vai dar o problema. Que a pessoa jurídica individual, a MEI, ela se extingue. Ela não existe mais. Ela não pode continuar naquele CNPJ. O município tem que dar uma outra licitação. Quanto a isso, eu não questiono. Estou dizendo que seguindo esse raciocínio, ele vai para a família. Entendendo? Agora, até esse é um assunto discutível, mas vamos ver sobre aquela questão da contribuição da Previdência, que o senhor falou, né? Realmente, aí pode ter um impedimento para o contribuinte continuar como pessoa física contribuindo, porque a inscrição é uma só. Então, ele vai ter que escolher realmente entre a MEI, a microempresa individual, ou autônomo. Se ele está na situação de se aposentar e vai para uma MEI, ele vai perder aquela contribuição que ele fez. Porque não vai perder, vai cair a média. Né? Ele vai ter direito vai só ao salário mínimo. Vai cair. Quem está contribuindo sobre 2, 3. Essa questão que o taxista me fez. Isso daí ele falou assim, eu estou no meio da minha vida, vou contribuir para a minha Previdência Social. Formou a MEI, o que acontece? Eu falei assim, a MEI você só pode recolher sobre um salário mínimo. Então, realmente, isso é uma preocupação que todos devem ter ao tomar essa decisão, né? Analisar caso a caso. Não, esses esclarecimentos que ficam na dúvida dos taxistas. E estas dúvidas frequentes dele. Esses esclarecimentos, doutor, a princípio, a agência do empreendedor é que deve estar fazendo ao taxista, que procurar, porque lá eles devem dar toda essa orientação. Eu não sei. Mas não deram, doutor André. Então, por isso que nós convidamos vocês a vir aqui. Chegou, nós temos um espaço destinado a esta prática. Então, é esta situação que eu digo, não chegou para eles, tanto assim que eles estão aqui. Que se eles não tivessem dúvida, eu garanto para o senhor que não teria nem o taxista aqui no plenário. Por isso que eu digo essa situação. Então, nós temos essas dúvidas e nós estamos aqui para esclarecer para eles. Não, independente do
processo legislativo da legislação que está vindo aí, que não é só para os taxistas. O processo que veio para nós é para todo microempresário. Manicure, pedicure, advogado, todo mundo pode ser enquadrado no MEI. Pedreiro, carpinteiro, todo mundo que quiser pode se enquadrar no MEI, lá fazer uma inscrição para poder emitir nota fiscal eletrônica. Agora, diante dessas peculiaridades que estão surgindo, Aí dentro de uma tem classe específica, nós vamos ter que tratar de forma diferenciada. Aí sim muda o sentido que eu havia falado no começo. Do projeto que veio Por para nós. conta dos direitos que foram Anteriores à adquiridos. Constituição. Exatamente, antes da É por isso que Constituição. eu disse. Nesse sentido, sim. Vamos dizer, a pedicure e o advogado não vão ter essa Não, preocupação. não vou ter essa tem preocupação, isso. mas os Agora, taxistas têm. Os taxistas, sim, aí é diferente. Eu só queria aproveitar o gancho, doutor, e lembrar uma coisa. Quando eu estava falando de alguns impedimentos que estão em desconformidade com a lei, que pode ser, ou melhor dizendo, permissão em desconformidade com a lei, e pode ser isso o impeditivo para a inscrição da microempresa e a obtenção do alvará, eu só gostaria de lembrar que essa prática, né, ela é uma disposição de coisa alheia como própria, certo? Artigo 171 do Código Penal, vender aquilo que não pertence, certo? É do poder público. E se o poder público referendar essa transferência, ele vai estar incidindo num artigo da Lei de Probidade Administrativa. Tá? Ele diz, agora, permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. Sim. Né? Então, só para reforçar, a cautela com que esses pedidos estão sendo analisados. Tá certo, senhor. Tem que tomar cuidado. Agora, retorna a pergunta para o senhor. Vamos ficar... Se a família ceder graciosa, de forma graciosa, sem ser oneroso, esse táxi para um terceiro tem impedimento? Tem impedimento. Não tem impedimento porque não está se beneficiando, doutor. É questão. Não, peraí. Dentro dessa linha aqui, não. Dentro dessa linha, não. O senhor já colocou uma outra linha de raciocínio em cima. O senhor já puxou a lei da Dilma lá. Pera lá. Aí vai dentro aquele espírito da... A lei é para servir também a população, para dar continuidade. Se a pessoa vai ceder graciosamente, pode, desde que tenha a aquiescência do poder público. É o que está na lei. Não. Isso eu não discuto. Então, só que deu a entender o seguinte, se for mesmo gracioso, ele não pode ceder. Se for gracioso, ele pode ceder. Com a licença do poder público. Não, sem a licença do poder público, de forma alguma. De forma alguma. Não, ele pode chegar no poder público e dizer assim, eu quero ceder para o seu Maurício os meus direitos de taxista de forma graciosa. Pode. Pode dispor do patrimônio como bem entender. Entender. Né? Só que, entendo-se de uma outorga do poder público, sim, deve ter a aquiescência do poder público. Do poder público. Primeiro, antes dele fazer qualquer transferência de veículo, qualquer coisa. Não, isso daí não se discute. Eu só questionei a forma como que se dá. Porque se for onerosa, de forma nenhuma. Se for graciosa, tranquilamente. Então tá bom. Os vereadores, como não tem mais nenhum inscrito, desculpe, doutor Rubens, senhor. Não, eu pensei até que o senhor estava falando comigo até daí. Não. Eu já encerrei os meus questionamentos aqui. Tem mais algum inscrito, vereadora Fátima? Não, senhor presidente. Algum vereador quer se inscrever verbalmente? Vereador Carlão, o senhor disse que gostaria de retomar a palavra, então lhe cedo 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Apenas como autor requerente, juntamente com o vereador Rubens Benck, a respeito da situação da nossa reunião nesta tarde, acompanhamos atentamente também o que foi colocado pelos nobres convocados e, acima de tudo, mostramos também a nossa preocupação com relação à classe. Independente de cooperativa, independente se é autônomo, sem cooperativa ou coisa parecida, como nós dissemos no início do da utilização da nossa palavra aqui. A Constituição é muito clara, nós hoje vivemos um país democrático, apesar de todas as dificuldades que aí estão, mas uma coisa é certa, nós temos o direito de ir e vir, né, desde que seja no caminho certo. Se trilharmos um pouquinho fora do caminho, existe uma lei também que acaba nos punindo. Mas, por outro lado, nós falamos de uma classe, não somente dos taxistas,
Quando a gente abrange essa questão, nós estamos abrangendo centenas e centenas de profissões existentes nesse país que, através do MEI, possa ter uma situação melhorada, uma garantia, como nós citamos aqui, com relação a alguns benefícios. Alguns falavam, não, tem a questão, vai aumentar os custos, os impostos. Não, de forma nenhuma. Ele vai pagar mensalmente um valor de R$ 44,40 pela prestação de serviço, né? Onde ali já está embutido o próprio imposto de renda, o PIS, CONFINS, IPI, CSLL, já embutido. A preocupação maior desses taxistas que hoje procuraram uma Câmara desde 2013, vem procurando, é a questão hoje da nota fiscal. Uma das maiores preocupações. Então, nobre procurador, nobre secretário, eu acho que o município, a prefeitura, está na hora de sentar com esta classe e realmente definir um parâmetro para que nós possamos, então, adequar da melhor maneira possível o trabalho dessa gente, daqueles que hoje estão preocupados em ter a sua nota fiscal, que hoje, através dessa lei, dá essa condição a ele, desde que existam algumas regras a ser cumpridas, mas buscar hoje uma solução para que todos tenham o benefício. Buscar a questão que foi discutida, da família, da transferência ou não, mas buscar que amanhã ou depois nós tenhamos aqui um enquadramento, né, dentro do que a lei prevê, não só a lei federal, a lei estadual, mas a lei municipal, para que nós possamos, então, dar uma garantia a esta classe trabalhadora aqui em Telêmaco Borba, que há já alguns anos vem realmente reivindicando situações de melhorias. Então, eu acho que está na hora que levem ao Executivo Municipal, não em meu nome, como requerente aqui, de vossas excelências aqui para trazer algumas informações, mas que leve ao Executivo para que se faça alguma coisa a partir de agora, sentem com esta classe e realmente defina. Nós estaremos à disposição, senhor presidente, com toda certeza, nós vereadores, à disposição também, para sentarmos e definirmos essa situação. É o que eu espero de vossas excelências, né, que essa reunião realmente seja uma reunião que venha buscar solução lá na frente, né, envolvendo a cooperativa, envolvendo os taxistas que aí estão, independente de estar ou não na cooperativa, não vem ao caso, porque aqueles que hoje estão podem não estar amanhã, mas vão ficar na mesma situação daqueles que não estão na cooperativa e precisando de nota fiscal. A questão também do INSS, do valor, é uma questão que pode se buscar também com peritos na área previdenciária, o vereador Rubens Meik, que é um deles, como advogado, mas, de repente, pode-se também ter uma solução através dessa questão, onde ele possa também não perder o que ele já vem contribuindo através do INPS, do seu INSS, né, da sua previdência, e possa, na verdade, né, manter uma aposentadoria de acordo com ele, dentro do que diz o MEI. Então, acho que nós podemos buscar, porque às vezes nós incorremos em algumas situações, por desconhecimento, ninguém é perfeito. Nem eu, nem Vossas Excelências, nenhum de nós aqui, nós temos, não conhecemos na íntegra, né? Conheço advogados que realmente, às vezes, vai buscar a solução, porque no momento ele não tem informação. Ele vai ter que buscar. Então, nós podemos buscar a melhor solução daquilo que nós estamos discutindo. Da minha parte, senhor presidente, da minha parte eu quero agradecer, mais uma vez, como vereador que convocou essa reunião, juntamente com o vereador Rubens Meik, a presença de Vossa Excelência, e que realmente esta reunião seja proveitosa. Que nós possamos, então, amanhã, sentarmos, eu me coloco à disposição, né? E agradeço também aos senhores taxistas que aqui estão preocupados com a situação e que nós possamos buscar a melhor solução. Independente de estar na cooperativa, independente de não estar, independente de existir ou não isso ou aquilo. Mas que a lei maior que aqui está, ou seja realmente respeitada e que nós possamos realmente buscar uma solução adequada. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, não há nenhum inscrito? Posso fazer um questionamento até ao vereador Rubens Meik, o outro advogado aqui? Não, é o seguinte, nós falamos de aposentadoria, né? O INSS descarta vários menores salários. 20%. 20%. Dos salários de contribuições de julho de 94 para cá. Isso. Antes de julho de 94 não se conta nenhum. Uhum. Ok.
Seguindo esse raciocínio, eu tenho uma microempresa, só recolho sobre um salário mínimo. Eu, enquanto pessoa física, a microempresa eu sou jurídica, tá? Eu, enquanto pessoa física, não poderia fazer um carnê separado e pagar separado? A minha empresa paga X, mas eu quero pagar 2 salários mínimos, 3. Pode. Só que são recolhimentos cumulativos. Aí existem 2 situações. O cálculo da Previdência Social é meio complexo para mim explicar. Mas daí ela vai contar... um só? Eu, enquanto pessoa, sou uma só, mas daí venho da minha empresa e o sim, meu... Você pode ter 2 recolhimentos para a Previdência Social, até completar o teto de 4.643, 4.463, eu não me lembro de cabeça. Só que tem um cálculo. Vai depender da quantidade de meses dividido por 1/30, que você faz esse recolhimento a maior ou menor. Ou ir para uma previdência privada. Ir para uma previdência privada. Né? Porque, de repente, é até mais negócio ir para uma previdência privada. Não, era só isso que eu tinha dúvida. E além do mais, nós estamos aqui com 40, que é esse projeto que trata da microempresa, parado na nossa comissão, até porque essa diferença, o artigo 21, ele pula, né, o parágrafo, ele não tem o parágrafo primeiro, e daí seria o caso da gente sentar novamente, porque daí não abrange só os taxistas, né, abrange geral, para a gente discutir item por item o que, né, depois a gente pode voltar a conversar. Né? Desculpa, senhor presidente, muito embora não tenha a ver, mas tem tudo a ver, porque é um projeto que abrange tudo, né? Obrigada. Tá, okay. Senhor presidente. Pois não. Posso fazer uso da palavra um minutinho? Só quero agradecer o doutor André Badesato, o doutor Benedito, a mesa, o vereador Carlão, o vereador Rosemary, que fizeram o requerimento, e falar para os taxistas que nós, vereadores, nós vamos estar junto com vocês, entendeu? O que for dentro da lei, o que for de melhor para vocês, vocês podem ter certeza que aqui os 13 vereadores vão estar do lado de vocês, certo? Que somos todos trabalhadores igual vocês mesmos, tá bom? Obrigado, senhor presidente. Tá ok. Bem, eu só quero colocar aqui, agradecer a presença do doutor André, procurador-geral do município, também o secretário de Finanças, senhor Benedito. E gostaria de colocar para vocês o seguinte: se eu fosse um taxista nesse momento, eu estaria com uma dúvida muito grande na minha cabeça. Até que ponto seria viável, principalmente, 2 correntes, uma antes de 88, uma após 88. Né? Você veja, são 2 situações que vão ter que se avaliar, aquilo que o doutor André colocou, juridicamente, vai ter que ter um critério ali, uma avaliação muito rigorosa nesse sentido, para ver qual vai ser as vantagens. Então, se eu fosse um taxista nesse momento, eu estaria com uma dúvida muito grande, principalmente se eu tivesse meu táxi antes de 88. Será que compensaria eu entrar agora? Se eu entrar agora, eu vou estar por uma nova legislação. Eu vou estar... alguma coisa que já me está garantido, eu posso... Aquilo que o doutor André falou, né? São suposições, são em tese algumas coisas ainda, porque ainda está se amadurecendo a conversa. O lado jurídico está sendo amadurecido. Então, fica-se esse critério, né? Até onde é vantagem, se eu tenho algo garantido até 88, por que de repente eu vou, como diz aquele velho ditado, né, doutor André, mais vale um na mão que 2 voando, às vezes, né? E também fica o critério dos taxistas de 88 para cá, né? Por que comigo não? Uma nova legislação, sabemos disso do lado jurídico. Então, diante disso, doutor André, e também ao senhor Benedito, gostaria, como presidente da mesa diretora, fazer uma sugestão para que vocês pudessem levar até o prefeito, junto à agência do microempreendedor, para que se fizesse um trabalho em cima dessa situação, como o senhor mesmo colocou. A lei, ela é ampla para todos os microempresários, mas que fizesse uma semana ou 2, 3 dias em conversa com todos os taxistas, que amadurecesse essa ideia e que pudesse tirar as dúvidas, os taxistas pudessem diretamente conversar e tirar as suas dúvidas, assim, num diálogo bem aberto. Nós sabemos que ninguém quer prejudicar ninguém. O objetivo é que todos mantenham seus direitos, que todos tenham suas famílias para tratar. Então, fica essa sugestão, né, ao doutor André, ao senhor Benedito. Claro que nós temos uma lei aqui que está em trâmite nessa casa, mas que, como ela é uma lei ampla, levasse essa sugestão para que pudesse fazer uma reunião e esclarecesse, para que não pairasse essa dúvida, para que realmente ele pudesse ter um horizonte na hora de
pedir, né, se quer ser um microempreendedor ou continuar como está. Fica essa sugestão. E por causa da nota fiscal, né? Se me permite uma parte. Pois não, claro. É importante salientar que este enfrentamento naturalmente vai ocorrer a partir do momento que formos tratar da licitação. Porque aí nós vamos separar, não é uma coisa boa da ruim, mas separar o joio do trigo. Entenda-se antes da Constituição de 88 e depois. E jamais aqueles que obtiveram a sua permissão após a Constituição de 88 sem licitação serão prejudicados por uma irregularidade cometida pela administração. Isso não vai acontecer jamais. Tá? Não podemos penalizar o taxista por um erro administrativo. Então, o que nós precisamos fazer é resolver o problema, tá? Sem paixão, com isenção de ânimos, procurando salvaguardar o interesse de todos. Tá? É essa a intenção. É isso. Okay. Então fica essa sugestão, então, doutor André, pudesse levar o microempreendedor para que tirasse essas dúvidas para o taxista, porque vão precisar da nota fiscal, né? Qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem, o que vai ter que ser feito, para que quando ele for protocolar o pedido dele, ele já vá com consciência e sabendo já, como já houve alguns pedidos, como o senhor Benedito mesmo colocou, alguns pedidos que estão sendo avaliados, outros podem ser dados a negativa, né? Mas que também ele já possa daí já ir preparado para este momento. Então fica essa sugestão. Okay. Quero agradecer ao vereador Carlão por ter feito o requerimento para que pudesse todos tirar a dúvida. Agradeço ao doutor André, agradeço também ao seu Benedito, tanto secretário de Finanças como procurador-geral, de ter vindo aqui. Agradeço a todos os taxistas que estão presentes, né, o senhor Vicente, que é o presidente da cooperativa. Eu não sei quem que é o presidente dos taxistas, é o coleguinha? Então, coleguinha, né, colocamos a nossa Câmara à disposição para que possa tirar as dúvidas, você como presidente dos taxistas, o senhor Vicente como presidente da cooperativa, para que não fique nenhuma dúvida. Então, colocamos à disposição para que haja esse diálogo. São tantos vereadores que estão aqui, 13 vereadores que podem ajudar nesse sentido. E colocamos que a Câmara, claro, ela vai estar unida junto aos taxistas e também unida ao Poder Executivo para que nós possamos dar uma solução que venha agradar e beneficiar todos. Então, leve um abraço para todos os taxistas, agradecendo então a presença dos senhores vereadores, agradeço mais uma vez a presença do doutor André com o senhor Benedito, a presença dos taxistas, na pessoa do senhor Vicente, como presidente da cooperativa dos taxistas, e também o coleguinha como presidente dos taxistas. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Valeu.